A graça e a paz, queridos. Vamos continuar orando. Nós sabemos que a oração, ela faz o céu se abrir, né? E quando você vai dar uma palavra da parte do nosso Deus, você tem toda uma segurança, uma estabilidade, porque a palavra não é sua, é do Senhor. Mas quando você vai falar de você e do testemunho, você precisa muito do Espírito Santo, para que a palavra ela possa ter um efeito tão grande que ela traga o manifesto vivo do poder de Deus aqui na terra. Então eu gostaria de estar orando com vocês agora. Gostaria que vocês pudessem estar em concordância comigo, porque nós podemos ter um grande número neste lugar, mas nós sabemos que a diferença no mundo espiritual é manifestada pelo poder da concordância. Tudo que nós ligamos, tudo que desligamos, aí a porta do inferno não prevalece sobre a igreja. Então nós vamos usar a própria palavra, que ela tem um desígnio e um cumprimento a ser feito nesta noite, para que ela saia dos nossos lábios e ela retorne cumprindo o desígnio determinado pelo Senhor nesta noite. Amém? Eu sei que nós temos uma das maiores referências, a única e maior referência, que foi o testemunho vivo, que foi Jesus. O cumprimento da promessa de Deus, o Messias. Então ele é a palavra viva e operante no nosso meio. Então nós vamos nos revestir dessa armadura, nós vamos conectar a nossa mente no trono da graça do Deus Altíssimo, para que nós não sejamos saqueados naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E eu creio plenamente, queridos, que eu vou falar daquilo que eu tenho autoridade para falar. Eu vou ministrar você debaixo de uma autoridade vivida e não falada. Não é uma comunicação, nem é uma informação. É a revelação e o manifesto de um testemunho vivo, operante, porque foi a minha própria vida. Amém? Então nós precisamos ter o discernimento que vem do trono de Deus. E Ele nos dá essa instrumentalidade. Ele nos dá esse respaldo para pedir para Ele que Ele traga a luz desse entendimento, nos leve a alcançar esse propósito e que nós possamos discernir com sabedoria aquilo que Ele tem como propósito através desse testemunho na sua vida. Amém? Então vamos conectar nossa mente no trono de Deus. Eu sei que talvez você chegou nesse lugar, está aí, mas ainda não chegou aqui. A sua mente está lá fora, mas eu queria que você agora permitisse que Deus pudesse ter uma conexão com você. Ele fala de espírito para espírito, e muitas vezes a gente tem que aquietar a nossa alma para poder ouvir a voz do Espírito. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Queremos declarar, Senhor, que não há nada mais importante neste lugar do que a liberdade plena do teu Espírito, Senhor. Não há nada maior, Senhor, para nós do que discernir o teu propósito nesse dia, Pai. Senhor, eu te peço agora, Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deste lugar, a respeito de cada vida que aqui se encontra, a respeito de cada família, e tudo que diz respeito a cada um seja preservado, guardado na fenda da rocha e no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Nós declaramos, Pai, que o manto de proteção celestial do Senhor esteja sobre este lugar, Senhor. Pai, nós precisamos da luz do teu entendimento. Nós precisamos, Senhor, discernir o teu propósito. Nós precisamos receber a tua palavra, Senhor, com sabedoria para exercer autoridade sobre ela, Pai. Por isso nós te pedimos agora, capacita-nos, leva-nos à tua dimensão e nos leva a discernir os teus mistérios celestiais nessa noite, Pai. Nós declaramos, Senhor, que não é carne e sangue que revela, mas é o teu Filho vivo, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, Senhor, e que naquela cruz levou a nossa culpa e a nossa condenação e a nossa leseira, Pai. Por isso nós te pedimos agora, Deus, uma mente limpa e conectada, Senhor, uma mente convencida
de que só há um caminho, uma verdade e uma vida, e ela vem de ti. Por isso, na autoridade do teu nome, nós já declaramos agora que toda e qualquer seta que intentar se propagar no nosso meio, seja frustrada agora, sem força e sem poder, Pai. Todo laço do inferno, todo intento do diabo de saquear a semente viva de sua palavra, seja repreendido agora no nosso meio, Senhor. Pai, nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é o pão para os filhos. Há uma novidade, Senhor, há algo novo do Senhor a ser liberado hoje no nosso meio. Por isso nós declaramos agora que ansiamos pela porção fresquinha do seu trono, Pai. A revelação que muda, a revelação que transforma, Pai. A palavra de poder, a palavra de autoridade, Senhor. E nós declaramos agora, Senhor, que somos filhos remidos para a tua glória e não abrimos mão, Senhor, do teu propósito da nossa vida hoje, neste lugar, Pai. Por isso nós declaramos agora que cingimos o nosso lombo com o cinturão da verdade, Pai, declarando que toda mentira, todo paradigma, toda religiosidade, toda resistência, todo orgulho, Pai, tudo aquilo que parte de nós mesmos, caia por terra agora, e a única coisa que flua no nosso meio é a verdade que liberta, Senhor, a verdade que cura, Senhor, a verdade que abre os olhos, Senhor, a verdade que é a redenção, e por direito de redenção, Senhor, nós declaramos a nossa cura nesta noite, Pai. Por isso vem com o teu poder, Senhor. Nós queremos declarar que tomamos por ganho esse lugar, porque pisamos os nossos pés, seja lâmpada, Senhor, e luz no nosso caminho, a tua palavra viva, Pai. Por isso nós declaramos também, Senhor, que necessitamos de um escudo inabalável, Senhor, um escudo contra todos os dardos inflamados do maligno, um escudo cheio de sangue, que neutraliza o que vem de fora e o que sai de mim, Senhor. Nós declaramos o escudo agora, Senhor, nós declaramos a tua proteção, Pai. Por isso nós declaramos também, Senhor, que tomamos posse, Senhor, do capacete da salvação, que haja uma conexão agora da minha mente, das áreas do meu sentido, Senhor, que os meus olhos adentrem os teus mistérios, que os meus olhos alcancem a tua palavra e materialize ela no mundo físico, Senhor, que os meus olhos possam ir no mais profundo das tuas águas, Pai. Eu quero mergulhar, Senhor, eu quero enxergar o que está por trás de tudo isso, e eu quero discernir o teu propósito para mim nesse dia. Por isso, na autoridade do teu nome, Senhor, nós declaramos que tu és o nosso capacete, o equilíbrio para o corpo, Senhor, o capacete da salvação, Pai. Por isso, na autoridade do teu nome, nós queremos declarar também o poder da espada rodante, cortante, que dissipa todo e qualquer laço do inferno, qualquer armadilha e qualquer cilada contra as nossas vidas. Poder da palavra falada, poder da palavra manifestada, Senhor. Nós declaramos que essa palavra, ela adentre no mais profundo da linha divisória, ela divide a nossa alma do espírito, juntas e medula, e seja apta a discernir os pensamentos e propósito do nosso coração. E nós declaramos nessa noite, tudo aquilo que não é propósito do Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja dissipado no poder do teu sangue glorioso. E nesta noite, Pai, queremos declarar no mundo espiritual que tu és a nossa delícia, motivo e razão do nosso viver. Tu és a nossa motivação, Pai. Tu és a novidade da nossa vida. Tu és a nossa fonte de esperança. Tu és o amor do nosso coração. Oh, Papai, adentra nessas portas. Toma teu lugar de honra. Manifesta no nosso meio, Pai, a tua vontade, de forma que em tudo isso o teu nome seja glorificado, Pai. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte de esperança. E nós sabemos, Pai, que para cada situação há uma direção do Senhor. Para cada enfermidade há uma cura. Para cada quebra, Senhor, há um conserto. E para ti, Senhor, não há impossível. Por isso nos capacita, Senhor, a fazer aquilo que é necessário. Porque sabemos que todas as coisas já foram feitas por amor a cada um de nós. Tu és o amor do nosso coração, Pai. Entra, Senhor. Toma teu lugar
de honra. De forma natural te recebemos, mas de forma sobrenatural queremos nos mover nessa noite, Pai. Queremos abrir mão de nós para que o tudo do Senhor se manifeste. Queremos sair daqui diferente, Pai. E nós já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Cadê meu óculos? Amiga, vê meu óculos aí, eu acho que eu deixei por aí. Oi? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Glória a Deus. Quantos vieram aqui para ver o meu testemunho? Glória a Deus. Estou um pouquinho nervosa, sabia? Parece que eu estou pregando pela primeira vez. É com muito temor e tremor que a gente começa a falar um pouco de nós, não é isso? Mas eu quero te dizer algo. O testemunho de Jesus mudou minha vida. A minha vida e o meu testemunho pode mudar a sua vida. E eu queria que você pudesse receber isso. E não deixar com que nada te tire a atenção. Não tente justificar. Acate com mansidão. Porque essa palavra resgata a nossa alma. E eu quero estar falando com você algo muito importante. Que essa é a razão da minha vida. É esse nosso Deus. Amém? Quem eu sou? Meu nome é Graça Lacerda, tá? Eu nasci em Recife, na cidade do Cabo, né? Cabo de Santo Agostinho. Quem conhece Recife aqui? Eu nasci num lugar chamado Destilaria, que era um lugar bem no início do Cabo. Mas logo bem cedinho eu saí de Recife e fui morar em Goiânia. Meu pai era chefe de terraplanagem, ele construía rodovias. E naquela época, Brasília estava sendo construída e nós fomos morar em Brasília. E ali, em Brasília, nós ficamos só uns 4 anos e depois eu fui para... Em Goiânia eu fiquei 4 anos e depois fui para Brasília e passei em Brasília até 19 anos. Até me casar. Eu fui para Recife, voltei para Recife para se casar. E ali em Brasília, eu passei a minha adolescência toda, me formei, né? Eu fiz artes plásticas e hoje eu sou pastora, mas eu ainda exerço essa área na minha vida, tá? Então a minha família era uma família de classe média. Meu pai era um lutador, aquele que fazia tudo para dar tudo para os seus filhos. Então era um pai um pouco ausente, por quê? Porque ele trabalhava muito fora nas rodovias. Mas é um pai que deu tudo para os seus filhos. Trabalhava para pagar os estudos e dar tudo que os filhos precisavam. E principalmente porque existia dentro dele uma hombridade e um desejo de dar aos filhos aquilo que ele não teve. Então meu pai foi um homem maravilhoso, foi um referencial de pai. E minha mãe, maravilhosa, dona de casa, uma mulher dedicada aos filhos, uma mulher que deu referência e exemplo, criou 5 filhos, e todos eles hoje são formados, todos eles ocupam uma posição, são casados, têm suas famílias. Não tenho nenhum filho, não tenho nenhum separado, por causa da referência e do exemplo da minha mãe. Minha mãe era católica, né? Nós sabemos que todos nós viemos disso, católico, apostólico, romano. Depois que nós nos convertemos, nós passamos a ser católico apostólico, mas não somos mais romanos. Mas foi essa
esse ensinamento que meus pais passaram para mim. E com 19 anos eu tive que sair de Recife, de Brasília, e fui morar em Recife, porque eu me casei com uma pessoa de Recife. Alguém que eu comecei a namorar com 14 anos, o grande amor da minha vida, e Deus me deu a graça de casar com ele e ter 3 filhos. 3 filhos lindos, os filhos mais lindos do mundo. Então, esse foi a minha caminhada. E me casei com um homem maravilhoso, de uma família maravilhosa, que tinham referência, um homem que eu sentia que era apaixonado por mim, eu também era apaixonado por ele, tudo que eu aprendi foi com ele, me guardei para poder ter um casamento segundo os propósitos de Deus, mesmo sem conhecer os propósitos de Deus da forma que eu conheço hoje, né? E nessa caminhada fui muito feliz, muito feliz. Meu marido, nós começamos, nós não tínhamos quase nada, ele estava recém-casado, recém-formado, e nós começamos a nossa vida, né, num apartamento alugado, com muito poucas coisas, mas o que tinha de mais importante era o amor que tínhamos um pelo outro, e aquilo que Deus foi abençoando. Em poucos anos, meu marido ficou rico, ficou muito próspero. Era uma família que trabalhava demais, todos começaram do zero, mas essa família ficou muito próspera. Essa família, ela cresceu no seu negócio, né? Mas quando chegou com mais ou menos 12 anos de casado, veio a primeira crise no meu casamento. Eu achava um casamento completamente estável, achava que nunca poderia acontecer comigo uma crise de casamento, mas uma certa noite, eu dormi com um homem completamente apaixonado e acordei com um homem completamente endemoniado. E esse homem virou para mim e disse: nós nos casamos muito cedo. Você se casou com 19 anos, eu me casei com 25 anos. E eu estou com desejo no meu coração de curtir um pouco a vida. Então nós vamos nos separar. E quando for lá para 45, 50 anos, a gente se encontra. E aí a gente começa tudo de novo, se essa for o destino, for esse. E naquela noite ali, naquele dia, naquela manhã, o meu chão se abriu. Ali foi o pior dia da minha vida. Eu vim de um conceito onde casamento era para a vida eterna, até que a morte os separasse. Esse era o exemplo dos meus pais. Meu pai era um paraibano, daqueles paraibanos meio bruto, mas era um pai maravilhoso e era um marido muito bom. E a minha mãe era aquela mulher submissa, aquela mulher sábia, aquela mulher que fazia tudo para transmitir para os seus filhos que casamento era para sempre, que independente disso ou daquilo, tínhamos que manter uma família e ir até que a morte os separasse. Então eu tinha na minha vida a imagem de um casamento para a vida toda. Eu nunca pensei que eu poderia me separar, eu nunca pensei que isso poderia acontecer. E assim que eu me casei, o que aconteceu? Eu fui para a igreja, me converti e fui para a igreja. Eu e ele, nós trabalhávamos em encontros de casais, nós trabalhávamos nos bastidores. Passei mais ou menos 13 anos dentro daquela igreja, trabalhando em tudo e achando que eu era verdadeiramente convertido. Mas na hora que veio essa notícia na minha vida, eu saí como se estivesse desesperada. E a única coisa que eu não conseguia ir era para a igreja onde eu congregava.
E naquele momento eu vi que eu não era uma pessoa convertida, eu era uma pessoa convencida, mas eu não era convertida. E aí eu fui procurar em tudo quanto é lugar um colo, um consolo. Eu queria uma resposta, eu queria saber o que estava acontecendo, porque não tinha explicação. É simplesmente nos casamos muito novos e eu quero curtir um pouco agora a vida. E pronto, não é porque você falhou nisso, nada, você é uma mulher maravilhosa, você é uma mãe maravilhosa, você é uma amiga maravilhosa, você sempre foi uma esposa maravilhosa, mas agora eu quero curtir um pouco. E aí, queridos, aquela mulher orgulhosa, aquela mulher dondoca, aquela que tinha tudo, entendeu? Se deparava com uma maior crise no seu casamento e ela não sabia o que fazer. Me preocupava com a reputação, com a imagem que eu ia transmitir. Éramos considerados na família como um casal 20, o casal mais bem casado, o casal mais feliz, o casal que bem sucedido, o casal que tudo que fazia prosperava. Era essa imagem que nós tínhamos, que transmitíamos para os outros. E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vão me ver? Como é que vai ser para a sociedade? Como é que vai ser para os meus pais? Como é que vai ser para a família isso? Eu com 3 filhos, meu filho menor estava com... O caçula estava com 5 anos. E o mais velho estava com 10 anos. E eu com 3 homens, 3 filhos. Os filhos que viviam a melhor vida, de pais que davam toda a atenção, viajava, tudo. E eu falei, meu Deus, como vai ser daqui para frente? Como é que vai ser isso? Eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo imaginar isso está acontecendo na minha vida. Eu não consigo, como é que eu vou fazer para... Aí veio a ferida enorme, o sentimento tremendo de rejeição. E aquela dor, ela ia crescendo cada vez mais quando eu lembrava das palavras. Ele falou tudo isso, mas ele não saiu de casa, entendeu? Ele não saiu de casa, mas ele deixou claro que ele ia viver e curtir a vida dele. Quem era meu marido? Ele vinha de uma família bem reconhecida, uma família com um padrão patriarcal fora do comum, né? De uma família que ensinou os filhos a administrar as coisas dos pais, mas nunca ensinou um filho a administrar a sua própria família, a sua casa. E ele era um dos filhos de uma família de 9 filhos, e todos eles trabalhavam no mesmo lugar, o pai ali controlando todas as coisas. Era bem patriarcal, era aquela coisa onde só existiam os filhos, nem nora existia e nem marido das filhas existia. Quem mandava sempre, conduzia todas as coisas, era o pai. E todos estavam ali, debaixo daquela falsa cobertura, aquela falsa moral, tá? Eles faziam reuniões só entre eles, filhos, pai. Era aquela coisa muito fechada, como se fosse uma família aglutinada, aquela família fechada onde ninguém entra, tá? Um falso moralismo, fora do comum, um pai adúltero, um pai que mantinha aquela postura diante dos filhos e filhas, mas era um pai que tinha amante. Meu marido, ele sempre foi uma pessoa muito especial. Ele era um homem maravilhoso. Ele tinha um coração lindo e eu sei que Deus tinha um grande propósito na vida dele. Mas ele sofreu muita perseguição. Teve situações de roubo e de morte na vida dele.
Como é que eu falo isso? Eles tinham um dos maiores distribuidoras de bebidas do Nordeste. E essa distribuidora de bebida era tão grande que ela vivia ganhando prêmios de maiores revendedores do Nordeste. E eu vi aquilo ali como um patrimônio inabalável, porque toda segunda-feira, ou então após alguma festa de cidade ou de interior, quando eu chegava naquela distribuidora ali, a mesa dele era coberta de dinheiro. Era uma coisa impressionante. E eu achava assim que aquilo ali não poderia jamais cair. Por quê? Porque eram bebidas, eram vendas de bebidas. Se você está feliz, você bebe. Se você está triste, você bebe. E eu falava, meu Deus, como é que esse patrimônio um dia vai acabar? Porque é um patrimônio que realiza os dois. É aquela falsa satisfação. E como é que isso ia acabar? Mas Deus tinha tanto propósito na vida dele que livrou ele de tantas mortes. Eu me lembro uma vez que ele vinha de Olinda e passou debaixo do viaduto, e ele foi assaltado. E naquela hora ali que o ladrão colocou o revólver no pescoço dele, entendeu? Ele disse que segurou ali a corrente que estava no pescoço, pegou a chave do carro e lançou fora. E ali aquele ladrão ali ficou irritado com ele, entendeu? Mas ele disse que empeitou o ladrão ali, e o ladrão saiu, e ele saiu livre. E quando eu cheguei em casa, eu perguntei, meu filho, como é que aconteceu isso? Você não agradeceu a Deus pelo livramento que aconteceu na sua vida? Ele disse que nada, isso não foi Deus, foi a minha esperteza e a minha sabedoria. Ele era ateu, graças a Deus. Ele era ateu, ele atribuía tudo que tinha aos méritos dele, à força dele. Entendeu? O rei da vida dele era o dinheiro, era tudo que ele poderia comprar, é tudo que ele poderia conduzir. E era uma situação terrível, terrível, porque eu olhava aquilo ali, eu falava, meu Deus, quando isso ia acabar? Então eu tinha um marido de segunda a quinta, de quinta a domingo eu tinha um bebum. Era farras e mais farras, farras e mais farras, bebidas e mais bebidas. E outra, não se considerava um alcoólatra, porque não, na hora que eu quiser eu paro, eu não, isso aí não me prende, eu não sou alcoólatra, né? E eu me lembro uma vez que lá quem ia pegar o dinheiro na distribuidora era o carro forte. E numa dessas manhãs, o carro forte entrou para pegar o dinheiro ali, tá? E quem ia levar o dinheiro no carro era meu marido. E na hora que ele ia levar o dinheiro no carro, ele pegou o malote e ele diz assim, olha, segura aqui, para um dos funcionários lá, segura aqui esse malote que eu vou aqui no banheiro. E ele entrou no banheiro, fez o que tinha que fazer no banheiro, e quando ele saiu, estava uma situação armada, os ladrões já tinham entrado, já tinham levado um malote, estava todo mundo no chão, foi tiro para todo lado, e ele não sabia nem o que estava acontecendo. E Deus livrando ele, Deus cuidando dele, porque Deus tinha um grande propósito na vida dele. Uma outra vez, ele pega esse malote de dinheiro, que era um dia onde se chama a Festa da Pitomba. Quem já viu falar nessa Festa da Pitomba em Recife? É uma das festas enormes, é onde eles vendiam demais, demais. E naquele dia, o carro forte não foi, e eles precisavam levar esse dinheiro para o banco, e o banco era encostado à distribuidora, que era dentro de um shopping que tinha lá do lado, o Shopping Guararapes. E nesse dia, Neto saiu mais cedo e pegou o meu carro e foi trabalhar, porque era o carro que estava atrás. E nesse dia ele pegou esse malote, e na hora que ele estava saindo da distribuidora, uma pessoa liga, olha, precisa resolver isso agora, esse documento precisa ser assinado. Ele volta e fala para uma pessoa da família e diz, leve isso agora, que o gerente já está esperando, já está lá, leve isso agora. Na hora que ele sai e entra na guarita desse shopping, esse familiar leva um tiro, morre no mesmo lugar. E quando eles olham para aquele rapaz e dizem, não era esse o cara,
Então eles estavam esperando o meu marido. E Deus dando livramento, e Deus cuidando, e Deus livrando, porque Deus tinha um grande propósito na vida dele. Mas aí começa o quê? O meu processo. Diante da ferida, diante da rejeição, diante daquilo que estava acontecendo, eu fui buscar Jesus desesperadamente. Eu fui buscar Jesus de todas as formas. Mas eu encontrei alguém muito maior do que aquilo que eu esperava. Eu fui buscá-lo porque eu tinha um interesse dele restaurar o meu casamento. Ele tinha interesse dele transformar o coração do meu marido, tirar essa ideia de separação, de querer curtir a vida. Só que eu me deparei com Deus muito maior. Então eu fui para Ele interessado em que Ele podia fazer para mim. Mas eu encontrei um Deus interessado em mim. E o que me levou a Deus se tornou muito pequeno diante do Deus que eu encontrei. E ali começou o meu processo. Porque aí eu vi que eu não era verdadeiramente convertida. Eu tinha um convencimento de que existia um Deus, de que existia um protetor. Eu tinha no coração aquele sentimento de ser uma cristã comprometida. Mas eu não tinha esse Deus que eu encontrei. Eu não tinha esse Jesus que me revelou quem eu era. Eu não tinha esse Jesus que na hora que eu mergulhei e conheci, Ele me mostrou os dois lados. Ele me mostrou que um casamento não se acaba só por causa de um lado, existem os dois lados. O casamento não perde um brilho porque o outro não quer dar lustre naquilo. O casamento, quando chega a esse ponto, o casamento já acabou há muito tempo. E aí Deus começou a me revelar. Começou a me revelar as minhas ausências, os meus descuidos. Mas aquela paixão que eu comecei a ter por Jesus foi tão grande que eu já estava curtindo a situação que me levou a Ele. Então eu já não estava interessada nele resolver o meu problema, eu estava interessada em conhecê-lo, porque eu me apaixonei verdadeiramente por Jesus. Jesus era tudo o que eu queria na minha vida, era tudo o que eu precisava da minha vida. E naquele momento, quando eu olhava para Ele, eu olhava para a situação, já não me interessava muito o que Deus ia fazer. O que me interessava era conhecer esse Deus, porque eu estava tendo um prazer tão grande, eu estava me encontrando, eu estava me identificando, eu estava me conhecendo. Jesus estava revelando quem eu era, que eu tinha medo de acabar. E eu comecei a viver um grande romance com Jesus. E aquilo que eu queria dele se tornou muito pequeno. Porque eu não conhecia um Deus que restaura casamento. Eu conhecia um Deus que está sobre o casamento. E por apaixonar por esse Deus, eu comecei a conhecer os seus princípios. Eu comecei a conhecer o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Eu comecei a conhecer o que era sagrado para Ele e o que não era sagrado para Ele. Eu comecei a resgatar os valores da verdadeira aliança quando eu me firmei com uma aliança com Ele. E daí eu comecei a lutar pelo meu casamento, não porque eu queria um marido da minha vontade, mas eu comecei a lutar porque eu queria um marido segundo o coração de Deus. Eu queria um marido completamente transformado. Eu queria um marido que não era um marido para mim, eu queria um marido para Ele. E aí as coisas foram acontecendo, porque foi todo um processo de cura. Eu fiquei tão mal, eu andei nos meus próprios cacos.
Eu me vi estraçalhada, porque eu não conseguia me ver fora do padrão familiar, fora dessa posição familiar, fora da família. Eu não conseguia me ver como uma mulher separada, uma mulher que não tinha uma aliança, uma mulher que permitiu que os seus filhos ficassem descobertos. E foi nessa entrega íntima que Deus começou a tratar, que Deus começou a me libertar de mim mesmo. E foi nesse caminho que eu vi os meus pedaços, os meus cacos. E nesse caminho de caco, sabendo que só um Deus pode restaurar um coração ferido, é que eu decidi verdadeiramente a restaurar minha casa. E naquele momento eu me posicionei, porque eu ficava tão convencida do poder que Deus estava me dando, que eu comecei a me tornar uma guerreira. De mulher ferida, machucada, eu comecei a ser uma intercessora. De mulher que queria ser desejada e amada pelo seu marido, eu passei a ser uma intercessora, que tinha o interesse só de agora cuidar dos meus filhos, de preservar a minha posição dentro de casa, mas ser uma intercessora. Não era mais a ferida e o machucado que iria me tirar dessa posição, porque de alguma forma, se foi isso que me levou a esse Jesus, eu já não tinha nenhum sentimento em relação a Ele. E foi tão grande isso, porque eu passei por tantas coisas que você não tem noção. E nessa intimidade, nesse relacionamento com Jesus, eu comecei a receber estratégias. Eu comecei a receber comandos. Eu comecei a aprender a ser guerreira. Eu era o quê? Eu era uma dondoca. Entendeu? Tinha tudo o que eu queria. Um marido que bebia muito, mas em compensação não deixava faltar nada, muito pelo contrário, a semana toda compensava com joias, compensava com isso, com aquilo, e você achava aquilo ali até bom. Mas, queridos, quando você conhece Jesus, os seus valores mudam. E quando os seus valores mudam, queridos, você também muda. E o meu comportamento passou a ser diferente. Eu não me sentia no direito de expor a vida dele. A minha dor e a minha ferida não me dava direito de expor a vida dele para a família dele, nem para a minha família. E eu comecei a viver isso sozinha. E fazia tudo para preservar os meus filhos, porque eu não discutia com ele, eu não brigava com ele, eu simplesmente só chorava. Mas o que Deus transmitia dentro de mim é que dizendo assim que ele era amado para ele. E se eu ferisse ele, ou cuspisse o prato que eu comia, eu estava fazendo isso comigo mesmo. E aquela situação me levava a ter uma posição de preservar, de lutar, de fazer tudo para que a família nunca descobrisse. A família nunca imaginava. Por quê? Porque já tinha dentro de mim a certeza de um Deus de fidelidade, que Deus ia restaurar, e que se a família um dia tivesse que saber, seria através de um testemunho de vitória e não de derrota. E eu fazia tudo para preservar a imagem dele no coração dos meus filhos, no coração dos pais dele, no coração dos meus pais. E todas as vezes que meus pais me viam sofrendo, chorando, eu falava, porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com enxaqueca, eu estou com mal-estar. Não, eu estava triste, eu estava mal, eu estava aos pedaços. Porque aquilo ali era só uma fachada. Mas o meu comportamento mudou por causa de Jesus. Mudou cada vez que eu buscava ele, ele me dava uma estratégia. E eu poderia naquele momento escolher ser mãe dos meus filhos. Eu era uma mulher que não dependia só do meu marido. Eu era já uma artista reconhecida, eu vivia fazendo exposição fora.
tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, de alguma forma, eu poderia muito bem, naquele momento, tomar a decisão de não querer lutar por esse casamento, de não querer ir à frente com esse casamento. E muitas vezes os conselhos de alguns pastores e profetas eram exatamente isso. Por que você está aguentando tudo isso? Coloca para fora. Deus tem outro plano para a sua vida. Olha, você é uma mulher tão bonita, tão inteligente, você não vai ficar só. Vamos estar com você. Queridos, cuidado. Porque quem vai buscar uma profeta, encontra uma profetada. E se aquilo que você receber não tiver fundamentado num princípio, você pode destruir a sua casa. E naquele momento de crescimento, o momento em que eu estava conhecendo, eu coloquei em risco muitas coisas. Que teve uma vez que eu recebi uma profetada dizendo: olha, Deus diz que não pode passar de hoje, você tem que pôr ele para fora de casa. E naquela noite eu cheguei para ele e eu disse: olha, Deus mandou te colocar para fora de casa. E ele olhou assim para mim: que Deus é esse? E ele sentou na cama e ele disse assim: você quer que eu saia de casa? Deus mandou. E aí ele olhou para mim assim, minhas lágrimas caíram. E ele disse: me ajuda. Não deixa eu ir para fora de casa, porque senão eu vou me perder mais ainda. Me ajuda. E naquele momento, queridos, eu via a voz de Deus. E quando eu olhei para ele, que ele pediu ajuda, eu disse: ele não é mais o ateu, esse sabe e crê no Deus que eu estou servindo. Então já é um passo para que as coisas aconteçam. E a partir daquele momento, eu fui buscar a única profecia, o Deus de promessa viva, aquele que faz a promessa e cumpre. Eu fui buscar no Senhor, eu fui buscar no único profeta chamado Jesus. E aí começa a batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, a minha luta não era contra ele. E esse homem, ó, à noite era farra, era tudo. E muitas vezes eu acompanhava nos bares e não aguentava mais de tanto da saideira, e eu estava ali, dormia ali nos bares, para poder não sair de perto dele. E aí Deus começou a me dar estratégias de batalha, de oração. Deus me dava estratégias. E eu me lembro que naqueles bares, eu ia para dentro dos banheiros dos bares. E eu chorava ali naqueles bares e dizia que decretava a falência daquele bar. Para que ninguém, nenhuma mulher e nenhuma família seja destruída. E que se aquilo que eu estava sentindo era para tomar uma posição no mundo espiritual, não só para resgatar um marido, mas para resgatar uma cidade ou uma nação, que assim seja. E eu decretava naquele lugar. E eu quero dizer para você, a maioria dos bares que eu decretei, todos eles são fechados e hoje são igreja do Senhor Jesus. Sabe, Deus te trata, Deus tira o seu orgulho, Deus faz você virar um caco, você anda nos seus próprios pedaços, mas Ele depois te levanta e te dá autoridade. E eu quero dizer para você que em muitas noites, esperando Ele chegar, tá? E quando Ele chegava pelaquela porta, que saía vomitando a casa toda, que mal se deitava na cama, com aquele cheiro horrível de pecado, a única coisa que eu fazia era pegar uma toalha molhada e passar nele, tirar aquele cheiro horrível de bebida, e pôr ele na cama e cobrir. Sabe por quê? Porque a mulher ferida não existia mais, mas a intercessora pela vida dele existia. E eu comecei a ter compaixão e misericórdia dele.
Eu não estava vendo mais como um marido que me feriu. Eu estava vendo como um filho do Deus Altíssimo que estava perdido e precisava desesperadamente de ajuda. E eu comecei a amar aquele homem como filho de Deus. Eu comecei a lutar para que ele pudesse se converter, para que ele pudesse encontrar Deus, para que ele pudesse sair daquela bebida. E foi muitas batalhas, foi muitas noites, foi muita tristeza, foi muita dor. E na fragilidade da mulher, tinha hora que eu estava lá embaixo, tinha hora que eu estava lá em cima. E muitas vezes eu pensei até em tirar minha própria vida. Mas o meu Deus, em todas as vezes, Ele se fazia a pessoa mais forte dentro de mim. Sabe, queridos, eu me lembro uma vez que estava chovendo tanto e ele não chegava em casa. E eu estava tão preocupada, porque você já não se preocupa com o marido que vai chegar em casa, nem como ele vai chegar. Você se preocupa se ele vai chegar e se não aconteceu nada com ele lá fora. Porque era um homem embriagado. E eu quero te dizer, para os homens embriagados, existem anjos que cuidam deles e levam eles para casa. Porque eu não sabia nem como aquele homem estacionava o carro na garagem. E muitas vezes nem com o carro chegava em casa, porque não sabia onde tinha estacionado. Muitas vezes nem com carteira, com nada, porque era em uma embriaguez só. E naquela noite eu chorava muito. E eu clamava a Deus por socorro. E o Senhor disse: olha, filha, Ele está chegando. Mas quando Ele chegar, você vai sair da sua casa às 5 horas da manhã. E você vai cercar o lugar onde ele estava. E eu disse: Senhor, como isso? E eu disse: mas como eu vou saber o que ele tá, como onde ele estava? Ele disse: você vai saber. E quando ele chegou e eu desci lá embaixo, eu olhei o carro dele. Na mala dele tinha alguma coisa de motel. E eu peguei aquilo ali e eu disse: Senhor, esse era o lugar onde ele estava. E ele disse: filha, essa cruz não é para ganhar um homem, mas é para resgatar uma família. Pegue o seu carro, 5 horas da manhã, cerque esse motel 7 vezes, tire o seu sapato. Você pode imaginar o que é uma mulher descer do seu carro 5 horas da manhã, tirar seu sapato e andar ao redor de um motel como doida? E eu, Deus, o que o Senhor quer isso mesmo? E eu falei assim: faça isso. E aí eu pensei que tinha ficado só num hotel. E no outro dia ele disse: agora é aquele, agora é aquele, agora é aquele. E eu quero dizer a vocês que todos os motéis que eu cerquei 7 vezes, todos eles fecharam. Todos eles fecharam. Não tem nenhum mais aberto. Sabe, cada vez que acontecia isso, eu me sentia cada vez mais comprometida com Deus, como se eu não tivesse um compromisso só de resgatar a minha casa, mas eu tivesse um compromisso de resgatar várias famílias e várias casas, porque aquele era um lugar onde todo mundo ia. E geralmente quem vai para um motel, queridos, não vai com sua esposa, porque quem quer estar com a sua esposa está no leito santo, remido pela glória dele. Não precisa daquele lugar. E as coisas foram complicando. E quando menos você pensava que você ia sair de uma situação, levantava outra, levantava outra, levantava outra. Mas quando eu olhava para aquele homem, eu dizia: Senhor, esse é o pai dos meus filhos, eu não abro mão dele. Senhor, eu não quero dizer para o Senhor que eu posso perdê-lo para ti, mas eu não vou perder ele para o mundo. Eu não vou perder ele para o mundo, Senhor.
E ali era batalha, queridos, era batalhas, era lutas. E uma certa noite eu me levantei, e eu levantei com a voz alta, dizendo: Bereana, levanta, Bereana, levanta. Eu não sabia nem o que era ser Bereana. Eu não sabia o que era isso. Depois que eu vim saber que Bereana é aquela que anda segundo a palavra de Deus, não segundo a boca de alguém, nem doutrina de ninguém, mas segundo a revelação da palavra de Deus. E eu me levantei e fui para a sala, e quando eu cheguei perto de um móvel, eu comecei a me arrepiar, eu comecei a guerrear ali, eu entrei numa linguagem diferente, eu comecei a batalhar ali. Quando eu abri aquele armário ali, tinha uma caixa dentro daquele armário, que estava esquecida há muito tempo. Uma caixa que quando nós viajamos para Veneza, nós dois compramos umas máscaras, porque nós fomos para o Carnaval de Veneza, e o Carnaval de Veneza é conhecido como o Carnaval das Máscaras, onde ninguém é de ninguém. Ali todo mundo está atrás das máscaras, e você fica com quem você quer. É um carnaval conhecido. E eu achei bonito aquilo ali, ele também achou, e nós compramos umas máscaras lindas, levamos para decorar a casa. Só que já fazia uns 3 anos que aquela caixa estava lá dentro. E eu nunca tinha aberto aquilo. E naquele dia, o Senhor mostrou. Ele disse: não estou limpando só a tua vida, mas eu estou limpando a tua casa. E quando eu abri aquele caixa, que eu vi que eram aquelas máscaras, eu tive uma batalha espiritual muito maior. E o Senhor disse: olha, querida, isso é o ponto de contato. Na hora que vocês trouxeram essa máscara para dentro de casa, a mentira entrou no seu casamento, o engano entrou no seu casamento, as máscaras vieram, e ele não foi mais a mesma pessoa. Eu quero dizer a você, queridos, nunca leve aquilo que você não conhece para dentro da sua casa. Eu sou artista plástica, e eu sei o comprometimento de uma obra de arte dentro de casa, quando ela é consagrada para algum fim. E aquilo ali eu fui aprendendo com o Senhor. E aí o que aconteceu? Eu coloquei essas máscaras, eram de madrugada, eu coloquei elas e desci e coloquei no meu carro atrás. Por quê? Porque assim que acordasse, eu iria levar aquilo ali para o canal para jogar fora. Aí acorda ele primeiro do que eu, se arruma todo, fica todo perfumado e diz que vai para um churrasco, não sei aonde. E naquele momento, ele sai com o meu carro, que era o primeiro que estava atrás. E quando esse homem volta, ele para, põe a mão para trás para pegar a carteira dele. Esse homem entra numa guerra dentro do carro e leva a maior pisa do demônio. Antes disso, o que aconteceu? Eu disse: Senhor, revela o que está por trás de tudo isso para ele. Mostra para ele hoje quem é que está atrás de tudo isso. E foi naquele mesmo dia. Esse homem entra em casa desesperado, com os pulsos todo cortado, porque as máscaras eram de porcelana. E ele começou a esmurrar aquela caixa dentro do carro. Ele começou a esmurrar, ele não sabia o que era. E chegou em casa desesperado, dizendo: olha, tem um bicho lá embaixo, tem um bicho lá embaixo, vai lá. Porque para tirar bicho era eu, para essas coisas era eu. O resto ele não acreditava não, mas para isso ele acreditava. Aí entra esse homem lá para dentro, vai tomar banho. Daqui um pouquinho está eu e os meninos na sala. Lá vem ele correndo nu, pelado pela casa toda, dizendo que o demônio estava na banheira. E quando eu chego lá dentro, eu rindo, porque eu não podia rir na frente dele, mas eu sabia o que estava acontecendo. E quando eu chego na banheira, tudo quebrado, meus shampoos, tudo quebrado. Ele levou a maior pisa do demônio. Eu quero te dizer, mulher, quando você exerce uma posição no mundo espiritual, requerendo o seu direito como mulher, Deus manifesta no mundo físico. E olha, você tem que ter muito cuidado com as suas palavras, porque a sua palavra é poder no mundo espiritual.
E aí isso começou a assustar ele, isso aí começou a deixar ele incomodado. Eu tinha uma reunião em casa, toda terça-feira, e que ali começou comigo e mais 2 mulheres chorando pelos seus casamentos. E essa reunião cresceu tanto, que daqui um pouquinho a minha sala, que é enorme, tinha mais de 100 pessoas. E todas as vezes que ele chegava e via aquela reunião, ele entrava pelas portas do fundo, e ficava lá no quarto, com os meninos, mangando de mim. Sua mãe virou doida, virou beata. Olha o que estava acontecendo ali. Queridos, você não tem noção do que Deus pode fazer. E Deus começou a operar. E um certo dia, ele estava na sala, e eu disse assim: Neto, você permite que eu vá na distribuidora orar lá naquele lugar? E ele lendo o jornal, ele disse: sim, é bom. Bem assim. Era uma distribuidora enorme, tinha guaritas nas pontas, tinha pessoas guardando, tinha cachorro, e esse dia era um dia de domingo. E eu disse: olha, eu vou lá, você pode avisar para o guarda lá, os vigilantes, prender os cachorros, porque eu vou lá. E eu fui. Eu, meus 3 filhos, e mais um casal de pastores. E naquele momento que eu entrei lá, queridos, a mesa dele estava cheia de documentos, estava cheia de duplicata para aquele dia. E naquele momento ali, eu entrei no tribunal de Deus. E eu falei com o Senhor. E o Senhor falou comigo e disse: minha filha, você está disposta a viver o que vai acontecer depois disso? Você tem uma vida diferente. E a sua vida vai mudar. E eu disse a ele: Senhor, tudo que eu quero é que o pão maldito da minha mesa não seja resultado de bebida, mas a partir de agora eu quero um pão bendito na minha mesa. Mas o Senhor disse: você sabe o que vai acontecer? Você está pronta para isso? Eu disse: sim, Senhor. E naquele momento eu fui, cerquei aquele lugar, colocando um filho em cada ponta. Naquela mesa eu subi, estabeleci a falência daquela distribuidora. Era uma distribuidora onde trabalhava toda a família, e todos viviam dali, e viviam de uma forma muito boa. E foi uma luta tremenda naquele lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Dentro de 6 meses, 6 meses, aquela distribuidora faliu. Aquela coisa que era impossível, aquela estrutura inabalável, que ninguém poderia derrubar, caiu, faliu. Não só ela, mas todas as distribuidoras que estavam ligadas a ela nos interiores. E aí veio a palavra, veio a desculpa: ah, foi uma junção da Ambev. Não, queridos, não foi uma junção da Ambev, foi o poder de Deus. Ele faliu aquele lugar, ele fez com que aquele lugar caísse, e foi um reboliço na família, foi uma desestrutura fora do comum. E aí eu entendi quando ele disse: olha, minha filha, você está pronta para o que vai vir? O seu marido ganha isso, vai passar a ganhar isso. Você está pronta? Eu quero falar para vocês, queridos, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada.
De maneira nenhuma. Mas não ficou por aí. Ele continuava. E você sabe que não é só a bebida. É a bebida, é a prostituição, é a promiscuidade. Não é só a bebida. Entra tudo, porque a porta está aberta. Existia uma raiz de iniquidade familiar. Existia um espírito de imoralidade que já vinha de um legado dos pais na vida dele. E não continuava assim. E chegou um tempo, queridos, que eu já estava tão esgotada. Eu já não conseguia mais esconder para os meus filhos. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu já estava assim, sem força. E um dia, eu tomei uma posição. E eu não consigo entender como é que eu tomei essa posição, mas hoje eu entendo por que eu tive que tomar essa posição. Quem aqui conhece o Galo da Madrugada? Quem já foi no Galo da Madrugada? É um carnaval que começa no sábado de manhã, né? É a abertura do carnaval de Recife. E eles, por eles terem uma distribuidora de bebidas, eles tinham vários trios elétricos. Eles eram os bambambãos, aqueles que comandavam o carnaval, aqueles que faziam tudo, patrocinavam, era aquela coisa o carnaval. E naquele dia eu chamei ele e disse: Neto, vamos viajar com os nossos filhos. Ele gostava muito de viajar. Deixa esse carnaval para lá, vamos viajar. Vamos virar essa página, vamos tentar restaurar nossa casa, nossa vida. Aquele ali foi a minha cartada final. Aí ele disse: vamos, mas vamos mesmo quando eu chegar do carnaval. Quando eu chegar, a gente vai. Você pode comprar as passagens, pode comprar tudo, que quando a gente chegar, a gente vai. Eu disse: não, Neto. Quando você chegar, as suas coisas já vão estar prontas. É você mesmo que vai pegar ela e decidir o que você quer da sua vida a partir de agora. Eu cheguei ao meu limite. Eu não aguento mais. Aí naquela manhã, quando ele saiu, não foi com um carro, já estava lá embaixo um carro cheio de mulheres, esperando ele lá embaixo, cheio de lança-perfume, cheio de tudo. E quando eu olhei, eu vi aquilo ali tudo, e todo mundo gritando, ele: Neto, vem, Neto, vem. E eu falei: você vai? E ele disse: eu vou. Olha aí, estão todo mundo me esperando. E ele foi. E ele foi. E quando ele saiu pelaquela porta, eu chamei os meus filhos. E eu expliquei para eles: filho, mamãe não aguenta mais. Eu lutei com todas as minhas forças, mas eu não consigo mais. E mamãe estava escondendo de vocês isso. Eu quero dizer para você: você, mãe, pode ter toda a sabedoria de não expor a vida dos teus filhos, mas filho sabe de tudo, mesmo que você não diga. E aí meu filho do meio disse: mãe, nós já sabíamos de tudo. Mãe, faz o que você tem que fazer, nós estamos com você. Aí eu falei assim: filhos, vamos orar? Vamos orar. Ali eu estava arrasada, acabada. Tinha um trapo de mulher ali. E eu lembro que na sala da minha casa, nós nos ajoelhamos, eu e meus 3 filhos. E ali meus 3 filhos oraram, porque eu não tinha força nem para orar mais. Eu não tinha mais palavras para colocar. Eu não sabia mais o que dizer, eu não sabia mais. E ali eles oraram. E quando eu acabou de orar, que eu abri a palavra, estava escrito: e ele ouviu a voz do menino.
quando Bruno, meu filho mais novo, orou pedindo que Deus fizesse algo hoje, naquele dia, que transformasse a vida do painho dele, porque ele não queria que o painho dele saísse de casa, ele não queria que o lar dele fosse destruído, porque manhã nos apresentou um Deus vivo, e eu não duvido de que esse Deus é poderoso para resgatar a nossa casa. E ele falava das palavras dele de criança, ele falava ali do jeitinho dele: papai do céu, resgata o meu pai. E naquela hora, o Senhor disse: eu ouvi a voz do menino. Mas aí o que aconteceu? A gente ficou ali na sala. Eu não cheguei a fazer nada da mala dele, que eu não conseguia fazer. Queridos, esse homem foi para o carnaval e foi no trio elétrico da Pitu. Dentro de 2 horas após a oração, esse homem abre a porta de casa e corre para a varanda e passa 2 dias chorando sem parar nessa varanda. Ninguém entrava, e eu e os meninos assustados. É igual aquela história: você ora para que saia da cadeia, na hora que sai e bate na porta, você se assusta. E eu falava: meu Deus, o que aconteceu? E ele chorando lá. E eu ficava pensando: ele atropelou alguém, ou ele matou alguém, ele não está conseguindo encarar. O que aconteceu, Senhor? Esse homem passou 2 dias chorando, sem parar. Quando ele sai dessa varanda, ele se ajoelha no mesmo lugar e pede perdão para toda a família. E ele fala para os filhos dele: eu amo a sua mãe, eu amo vocês, vocês são tudo para mim, agora me ajudem. E o Deus, o que aconteceu? Deus, o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Esse homem se converteu em cima do trio elétrico da Pitu. Eu falei: o que aconteceu? Como foi isso? Ele disse que o céu se abriu e ele ali em cima não tinha dado tempo dele encher a cara ainda. Era muito cedo ainda, ele tinha acabado de chegar lá. Ele disse que quando o trio elétrico começou a esquentar, começou a acelerar para sair, ele disse que as nuvens saíam do lugar e o céu se abria, e ele ouvia escrever assim: volte agora para sua casa, porque senão ainda hoje eu levo toda a sua família. E ele disse que ele queria tirar da vista, ele disse que não tinha cheirado lança-perfume, ele não tinha bebido ainda, ele não tinha feito nada. Ele disse que aquilo começou a embriagar ele começou a ter medo, e ele disse que mais uma vez eu te digo, volte para sua casa agora, porque senão ainda hoje eu levo a sua família. Esse homem desceu do trio elétrico, esse homem foi correndo ali dos 4 pontas até a Avenida Boa Viagem. Esse homem chegou lá desesperado, o coração assim, e quando ele olhou e viu a família dele, ele disse que não conteve e chorou e agradeceu a Deus, e ele se converteu verdadeiramente. Olha, eu quero dizer para vocês, queridos, que basta você estar na posição, mulher. Basta você estar na posição, homem. Não tem amante, não tem bebida, não tem estrangeira que possa resistir quando você está na posição correta. Não há nada que possa entrar na tua casa quando verdadeiramente você busca no Deus da sua promessa, o Deus do casamento. E esse homem, queridos, se apaixonou por Jesus. Olha, era lindo o amor dele que ele tinha por Jesus. Esse homem cantava, virou compositor, ele virou tudo, não sabia cantar nada. Desafinado, mas ele não tinha vergonha. Ele era o maior evangelista. Ele falava desse amor. Fez reunião em casa para honrar o pai, para honrar a mãe. Fez reunião para honrar os filhos.
Olha que coisa mais tremenda. Todo dia estava lá dando flores para mim, dizendo, colocando bilhetinho, tudo que ele queria, todos os dias, era dizer: olha, eu quero restituir o que foi saqueado. Eu quero dizer para você, queridos, que esse homem, ele começou a frequentar as reuniões das mulheres lá em casa. Ele já não ia pelas portas do fundo. Ele já chegava e sentava e ficava quietinho lá. Ele começou a querer orar todos os dias pela manhã. Esse homem, ele honrava a família. Ele começou a honrar pai, mãe. Ele parou de beber e de adulterar. E o processo de cura interior dele, o processo de libertação, foi grande também. Ele teve que passar por todos os processos, mas ele estava disposto no coração a isso. Ele queria isso. O que aconteceu? Assim que ele se converteu, eu pude assumir o meu chamado. Só depois que ele se converteu que eu pude assumir que eu já tinha uma igreja dentro de casa. E aí nós alugamos um local. E eu fui consagrada pastora. Mas eu só fiz isso, queridos, quando eu podia exercer autoridade sobre as famílias. Depois do que Deus tinha feito comigo. Esse homem passou a ser o alavancador do meu ministério. Ele era um pai maravilhoso, era um amigo maravilhoso, era aquele que me alavancava, aquele que me fazia me sentir a mulher mais plena e completa, aquele que falava de mim 24 horas, dizendo que o Deus que ele a conheceu através de minha vida. Jesus é fiel, queridos. Jesus restaura a nossa casa. Aquele homem de um valor enorme que recebia, passou a receber um valor mínimo, porque eu trabalhava numa locadora de carro. E ele deixou a distribuidora, ele não quis mais trabalhar com bebida, ele não quis mais aquilo. E ele veio trabalhar comigo. E o salário era desse tamanhozinho. E dentro de menos de um ano, a distribuidora fechou. Sabe por quê? Porque todos os carros da distribuidora foi comprado, da locadora foi comprada com dinheiro da distribuidora. Aquilo que o diabo dá, ele toma. Se aquilo que você tem foi o diabo que te deu, na hora que você se converte, na hora que você consagra a sua vida, ele vem tomar tudo que ele deu. E nós passamos uma dificuldade tremenda. E todas as vezes que ele ia atrás do pai, porque o pai era um homem muito bem, um homem rico, um homem que ajudava todos os filhos. E na hora que ele sentiu mais dificuldade, que foi procurar o pai disse assim: vai pedir para o seu Jesus, ele vai pagar suas contas. Você não quis isso para a sua vida? Você não quis sair da distribuidora? Então agora peça para Jesus pagar suas contas, pagar seu plano de saúde, pagar tudo para você. E esse homem ficava arrasado, mas ele não deixava a posição de apaixonado por Jesus. E ele começou a cuidar desse pai. Esse pai teve diabetes, ficou cego, e ele começou a cuidar desse pai e falar de Jesus para esse pai. Mas a vida mudou, queridos. Mas o pior, queridos, que quando Deus restaurou tudo, a vida dele, o Senhor já tinha apagado a chama no meu coração. Eu tinha alegria do resgate do homem, mas eu não sentia mais alegria no casamento. O sofrimento
quebra as refeições. O sofrimento faz você. E aí foi o momento em que eu tive que falar com Deus. Eu disse: Deus, o Senhor restaurou meu casamento, meu marido está aqui fazendo tudo para me honrar, fazendo tudo para estar comigo, e eu não consigo, Senhor. E aí, quando eu fechei os olhos, Ele disse assim: agora que tá bom. Eu falei: como? Porque agora eu vou te ensinar a amar o homem da forma certa. Eu falei: mas como isso, Senhor? Como é que vai ser isso? Porque a gente vê um sentimento um pelo outro como um sentimento de paixão, de prazer. Eu falei: Senhor, eu não tenho prazer. Eu não me sinto mais atraída, eu não tenho mais. Como é que vai ser? E Ele disse: agora eu vou te ensinar. Queridos, menos de 2 semanas, eu estava completamente apaixonada por aquele homem. O Senhor reacendeu o pavio que fumegava e restaurou a cana quebrada. Eu estava enamorada daquele homem, porque o Senhor não queria que eu restaurasse um casamento com aquele homem da minha imagem, dos sentimentos que eu tinha. O Senhor me deu um novo homem, me deu um novo amor. Um amor sem possessividade, sem comando e sem ciúme, mas um amor de zelo, um amor verdadeiro, um amor sem desconfiança, um amor puro. E você não tem noção como Ele restaurou o meu leito. Olha, Deus é lindo. Deus, quando você pensa que não existe mais, quando você pensa que não tem mais jeito, Deus restaura o leito e traz os mistérios celestiais, porque Ele diz: digno de honra é o leito sem pecado. E agora o meu leito era sem pecado. E Ele diz: grande esse mistério. E eu fiquei completamente apaixonado por aquele homem. A gente tinha prazer um no outro. Ah, você não pode nem ter noção do que é isso. Deus faz isso. Você pode até estar vivendo com seu marido como se fosse 2 irmãos. Mas se você quiser apresentar isso para diante no Senhor, Ele diz: olha, o leito é para ser revelador de mistérios. O leito é um renovador de aliança. O leito é o lugar da alegria. O lugar onde se sela as promessas de Deus. Deus restaurou a minha casa, queridos. E aí eu recebo um convite para ir para Angola. Eu já estava consagrado, já estava trabalhando na obra. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer em Angola? E aí chegam as passagens, chegam tudo. E eu fui ministrar em Angola. Quando eu cheguei em Angola, fazia 7 anos que a guerra tinha tido naquele lugar. Eu me assustei com aquele lugar. Não tinha nada. O que tinha muitas mulheres na rua, com o filho amarrado aqui e aqui, sem marido, porque o marido morreu na guerra. E eu fiquei muito assustada. Eu falei: Senhor, por que o Senhor me trouxe nesse lugar? O que está acontecendo? A primeira palavra que eu fui para dar foi para um monte de mulheres viúvas. E eu falava: Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu não sei falar para viúva, eu não sou viúva, Senhor. E todas as ministrações que eu fui fazer naquele lugar, eu fui para mulheres viúvas. E eu comecei a ministrar o princípio da família, eu comecei a ministrar aquilo que Deus tinha como propósito para a família. Eu não sabia o que ministrar, eu não sabia o que falar. É difícil você falar para aquilo que você não conhece.
E eu sei que Deus me usou poderosamente em Angola. Eu passei uma semana ministrando em Angola. E ali tinha muitas mulheres que estavam tendo um relacionamento com o homem. Por quê? Porque os poucos homens que sobraram ali foram solidários com as mulheres. Então o homem tinha 3, 4 mulheres, tudo combinado para poder não deixar a mulher viúva sozinha. E eu comecei a ministrar o princípio da família. Comecei a ministrar a honra. E eu sei que foi uma confusão. Eu saí de lá fazendo casamento. Eu saí de lá com viúvas se convertendo e dizendo que não precisava estar com marido, nem com homem de ninguém, porque elas tinham Deus vivo e a Santíssima Trindade estava sobre a vida delas. E eu saí de lá feliz que só. Eu saí de lá louca. Eu quero dizer a você que Deus dá a conhecer e te prepara antes de acontecer qualquer coisa. E aí eu volto de Angola. Depois de 6 meses, eu perco meu marido. Meu marido fica doente, tem uma hepatite fulminante. Em 7 dias, eu perdi o amor da minha vida. 7 dias eu perdi o homem convertido e apaixonado por Jesus. 7 dias eu perdi. Deus me levou para Angola para me preparar. Porque as palavras que eu estava dando, elas iam retornar para mim, para ser o consolo do meu coração. E eu fico viúva. E eu começo a entender. Sabe o quê? O propósito na vida dele acabou. Mas o meu não. E por isso que eu estou aqui para falar com você. Por isso que eu estou aqui de pé, de cabeça erguida, para dizer que eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou cumprir o meu propósito. E eu sou preenchida pela Santíssima Trindade, porque eu não perdi um homem para o mundo. Eu perdi para Deus, e perder para Deus é ganho. Perder para Deus é ganho, queridas. Isso é tremendo. Agora não é fácil, por quê? Porque eu não perdi um marido qualquer, porque independente de tudo que ele fez, as virtudes dele eram muito maior. Era um amigo, era um companheiro, era um pai de família, é um homem que deixou patrimônio para os seus filhos, para sua esposa, é um homem que sempre pensou na gente, só que ele tinha suas quedas, por quê? Porque não estava salvo. Mas Deus o salvou e levou para Ele. Para Ele. Então quando eu sinto essa saudade daquele homem que me estimulava, que me alavancava, eu transformo essa saudade em gratidão. Gratidão. Porque Deus me deu essa vitória. E por isso eu posso te dizer. Eu posso dizer a você que o meu testemunho é para te dar esperança. É para te levar a perseverar. É para você nunca usar a sua dor para expor a vida do seu marido. Preserve a imagem. Porque ele vai se transformar nesse homem que você preservou no coração. Deus vai sempre fazer muito mais além. A mulher ferida, ela pode se transformar numa intercessora. E ela pode se sentir a mulher mais amada quando Deus restaura. Não abra mão da sua casa. Não abra mão da sua família.
Não abra mão dos seus filhos, não abra mão de nenhuma situação. Não abra mão disso. E se você ainda tem sua esposa, se você ainda tem seu marido, se você ainda tem os seus filhos, não perca nenhum minuto. Viva cada minuto como se fosse o último que você fosse viver. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não deixe de viver com intensidade aquilo que Deus tem para o seu casamento. Não deixe de dizer para o seu marido que você o ama. Não deixe de dizer para ele que ele tem um propósito em Deus, e que ele tem um potencial, e que ele é um grande homem de Deus. Não deixe para dizer isso depois que você perder. Deixa Deus trazer ao seu coração aquilo que você precisa fazer hoje. Deus foi maravilhoso. Deus me deu 7 dias. Estávamos em Brasília ministrando em Veredas. Ele teve uma febre. E nós não sabíamos o que era, porque ele era um atleta. Ele corria de manhã e de noite. Ele não tinha dor de cabeça. Ele era um homem atleta, feliz. Ele era um homem animado. Ele era um homem que a gente nunca imaginou que fosse acontecer isso. E a gente volta de Brasília e vai para o hospital. O que é isso? É um dengue, é uma virose, o que é aquilo? E dentro de 7 dias, ele foi embora. 7 dias deu para fazer muita coisa. Mas eu não sabia que ia acontecer aquilo. Por isso eu te digo, poderia ter feito muito mais. E se você ainda tem seu marido, sua esposa, fala que ama. Abrace, faça carinho. Viva cada momento como se fosse o último. Mas viva com intensidade. Tudo aquilo que Deus ainda te concede é a graça. Deus transformou a minha saudade em gratidão, porque quando eu olho para os frutos benditos, tem as fotos dos filhos aí? Eu tenho 3 filhos. Quando eu olho para esses filhos, eu vejo neles a moral, a integridade e a hombridade do pai. 3 filhos apaixonados por Jesus. Tenho 2 filhos casados já. 2 noras lindas. E eu tenho um filho só comigo, que é Bruninho. E que logo, logo vai ser consagrado a pastores de jovens. Está entendendo? O propósito continua. O fruto bendito ficou, valeu a pena tudo. E tudo que Deus quer é isso, é que tudo que você viva, tudo que você tem, faça valer a pena, de forma que no fim disso tudo, o seu Deus seja glorificado. Não há situação que não possa ser resolvida. O propósito de Deus é restaurar a família. A instituição sagrada do coração de Deus chama-se família. E se você faz isso com respaldo, na posição certa, não há nada que Deus não possa mudar. Ele muda o caráter, Ele muda a natureza, Ele restaura todas as coisas e faz com que você seja honrada. Transforma a vergonha em glória, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Hoje eu falo do meu testemunho. Hoje eu lembro de tudo, porque se tudo isso que aconteceu, as traições, todas as coisas, todo mundo sabe que uma traição é como uma ferida aberta, e toda vez que você pensa, é como se fosse vinagre nela. Mas Deus cura isso e faz com que você lembre disso com alegria, porque se foi por causa disso
que você encontrou Jesus, que salvou a sua casa. Louvado e engrandecido seja o Deus da nossa vida. Perdoe, libere perdão. Ajude seu marido, se ele for adúltero, se ele for o que for, é um estado. Ele está, mas ele não é. E Deus vai curar ele pela tua santidade. Pela tua santidade, não abra mão da sua casa. Não abra mão dessa instituição sagrada chamada família. Quero estar orando agora por você. Eu quero que você possa pensar agora, diante da vida que você está vivendo, dos problemas que você pode estar passando, pelas decepções que possam estar no seu coração. Por mais difícil que foi a caminhada, por mais difícil que foi o peso da cruz, o fim dela é a vitória. Você está caminhando com um peso onde você sabe o fim disso tudo, porque Deus já fez, e aquilo que há de ser já foi. Se aproprie da restauração da sua casa, do seu casamento, da vida dos seus filhos, porque Deus quer te honrar. Diante do que você está vivendo, qual é a resposta que você vai dar a Deus? Que diante de tudo que eu vivi, eu sou a resposta dele. Eu sou a resposta dele. Valeu a pena tudo, porque eu sou hoje a resposta de Deus. E você pode ser a resposta de Deus no que você está vivendo agora. Me sinto uma filha privilegiada por passar tudo que passou, para hoje poder estar dizendo para você, e exercendo a autoridade de dizer: lute pela sua casa, lute pela sua família. Não precisa você ir confrontar. O seu confronto é no mundo espiritual, porque a vitória no mundo físico está relacionada com a sua posição no mundo espiritual. Deixa Deus restaurar. Deixa Deus restaurar. Esse aqui é um dos meus filhos mais velhos, Diego. Essa é sua esposa. Eles casaram em junho. Poucos meses de casado. Esse é o Bruninho, meu caçula. Eu acho que muitos de vocês conhecem. O meu lindo. Esse é o meu Tiago. É casado com a Lorena Chaves. O Diego é casado com a Sheila. E o Tiago é casado com a Lorena Chaves. E eles são muito felizes. Eles são líderes de rede. E eles trabalham para o Senhor. Bruninho está aí, né? Daqui um pouco precisa ser encaminhado, né? Acabou? Acabou? E é isso aí, a minha motivação. Essa aí é a minha motivação, é a minha família. É a família de Cristo, é o corpo de Cristo. É exercer autoridade. Tem gente que diz assim: pastora Graça, eu queria tanto essa autoridade da senhora. Eu falei: minha querida, você quer passar pelo que eu passei? Seja o que você está vivendo, você vai receber a autoridade e a porção devida para um fim glorioso. Deus já te deu autoridade. Exerça a sua posição. Eu quero que você...